Corban significa sacrifício, mas na verdade, na sua literalidade, significa aproximar-se. Por isso que eu escolhi esse texto, na verdade o Senhor colocou em meu coração para ministrar esse texto, e pelo que eu pude observar, pelo tema da campanha evangelística, eu sou, Ani, eu sou no hebraico, eu sou o que sou. Por isso que agora eu entendo porque Deus escolheu essa passagem para hoje. E essa passagem eu creio que vai mudar a vida de muitos aqui nessa noite. Porque quando eu prego, eu sempre falo que eu extraio do Espírito Santo segredos. E Paulo sabia muito disso. O apóstolo Paulo fala que, Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso é realidade, irmãos. E nem penetrou em coração de homem algum. Homem significa humanidade. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se parasse aí, eu seria o homem mais infeliz de todo mundo. Mas a palavra continua, mas o Espírito Santo revelará as grandezas de Deus, mas só para aqueles que o amam. Significa que os teus olhos nunca viram o que Deus quer revelar para você essa semana, amém? Quantos creem nisso? Aleluia! Significa que Deus vai colocar no seu coração algo que é tão impactante que não entrou em homem algum, na verdade nascido até hoje. Vocês creem nisso, amém? E eu creio que você vai ouvir, não sei se essa madrugada, ou amanhã de manhã, ou nessa mensagem, algo que nenhum homem da face da terra ouviu, mas isso só está preparado para aqueles que o amam, e não para aqueles que gostam. Por isso que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Alguns dizem, alguns teólogos falam que ele fala pela terceira vez, simbolizando, na verdade, as três negações de Pedro. Diz: Senhor, tu sabes. Ele fala: agora sim, Pedro, você entendeu, apacenta as minhas ovelhas. E na verdade é isso que Deus está dizendo aqui com Moisés. Só que tem algumas chaves, irmãos. Quem nasceu para libertar, ele, na verdade, na sua vida, mesmo inconscientemente, ele vai ser um grande libertador. E eu provo para vocês. Moisés, com meses de nascido, e eu queria que colocasse aqui apenas um videozinho, sem áudio, sem nada, para vocês terem a dimensão sobre essa pregação. E com meses de nascido, que é a sarça, só botar em loop e deixar ela quietinha, ardendo. Na verdade, é uma visão parecida com essa aí que Moisés viu. E quando Moisés nasce, vocês sabem toda a história, a parteira, né, as duas parteiras que eram mais famosas no Egito, que eram israelitas, na verdade, que eram do povo hebreu, e o povo hebreu, que era a sua irmã Miriam e a sua mãe. E quando ele nasce, eu já falei para vocês que quando o homem já está predestinado é pré-existência, Deus sabe de todas as coisas, amém, irmãos? Em Efésios 1:4 fala: vós fostes eleitos antes da fundação do mundo. Efésios diz isso. Então ele já sabe, porque ele é alfa e ômega, Aleph, Tav, princípio e fim. Então ele conhece, ele é o fim, e na verdade ele é o começo. Ele é o começo antes de chegar ao fim, ele é o fim antes de chegar ao começo. Por isso que vocês observam que o hebraico você lê da direita para a esquerda, do fim para o início. Por isso que às vezes eu converso com alguns liderados, pastores, que Apocalipse era para ser o Gênesis, porque Gênesis na verdade vai ser o nosso fim. E eu provo para vocês, quando o Senhor voltar e nos resgatar, como diz também em Apocalipse, ele fala que nós teremos o corpo o quê? Glorificado. O que é corpo glorificado? É o corpo do primeiro Adão, que é onde ele não tinha dor, não tinha aflições, na verdade ele nem colhia. Na verdade ele não plantava, ele só colhia. O que acontece? É a mesma dimensão que na criação de Adão e Eva, é a mesma dimensão que Deus Todo-Poderoso enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para vivermos como o primeiro Adão. Isso é uma dimensão profundíssima, porque em Apocalipse está escrito lá: não haverá dor,
ranger de dente, nada disso. Por quê? Porque ele volta à origem. Techuvá. Techuvá é recomeço. E até uma das minhas plataformas que eu dou treinamento e curso é cursos.techuvá.com.br. E por que eu dei esse nome? Porque é o recomeço, é a origem, é a palavra. E aonde Deus quer nos trazer? É na origem. E o interessante disso tudo é que Deus expressa isso em toda a sua palavra. Por isso que Ele manda Jesus Cristo para nós andarmos como o primeiro Adão, para ter esse techuvá, essa origem, esse recomeço. Por isso que Ele fala: vocês são criatura, mas quando eu os salvo, vocês se tornam o quê? Filhos, e filhos autênticos, nova criatura. Não é isso que a palavra fala? Nós crescemos em glória, segundo a imagem do Espírito Santo de Deus. Por isso que lá no início está escrito que o Espírito pairava sobre as águas. Ali no verbo original ele chocava. Na verdade ele estava gerando eu e você sobre as águas. Eu quero dizer, só no fato de você estar vivo, você já pode ser um agente libertador. Amém, queridos? Aleluia! Por isso que o grande eu sou, ele está dizendo o seguinte: eu sou o que você precisa, eu sou o que você necessita. Um agente libertador com meses de nascido, algo extraordinário. E ele liberta não só a princesa, mas ele liberta também a sua família do caos e da miséria. Porque a princesa fala: não, eu preciso arrumar uma mãe de leite. E quem que ela chama? A mãe de Moisés. Vocês acham que isso é por acaso? Nada é por acaso. Irmãos, cada detalhe, cada vírgula, cada tio que está na palavra tem revelações profundas. Mas é necessário que o Espírito Santo nos revele as grandezas de Deus. E ali a princesa fala: olha, na vida da mãe de leite desse rapaz, que eu achei, desse rapazinho lindo, nós vamos ofertar, dar comida, dar dinheiro. E eles não vão ser mais, os escravos comuns, mas ali vai ter mantimento. Eu quero dizer, se você é um grande libertador dentro da tua casa, não faltará nada na sua casa. Vocês lembram quando a arca estava dentro da casa de Obed-edom? O que aconteceu? Prosperaram. Quando falaram assim: Davi, você deixou a arca lá, ficou com medo porque Uzá morreu, porque tocou de forma errada. Só que aonde está a arca? O lugar está prosperando. O que eu quero dizer? Aonde a glória de Deus se manifesta, tem um libertador e tem provisão de Deus. Deus proverá. Se tem libertador aqui nessa igreja, Deus vai prover todas as coisas. Aleluia! E assim que eu creio. Por isso que essa campanha, o meu sogro trabalha na Junta de Missões Nacionais, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, da Batista, e eu fico vendo as campanhas maravilhosas que fazem, e é isso mesmo. Nós nascemos para adorar o Senhor, gozá-lo e fazer o que Deus, Jesus Cristo nos ordenou, indo por todo mundo e pregando o Evangelho de Deus, indo no gerúndio. Às vezes nós vemos o id, claro, é o id, que é imperativo, mas na verdade é indo, é ato contínuo. É hoje, amanhã, depois de amanhã. E esse texto aqui me traz no versículo anterior, no 2, versículo 24, diz o seguinte: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os seus filhos de Israel e atentou para a sua condição. Sabe o que isso aqui me remete, queridos? Quando nós clamamos, aqui quando o pastor falou assim, vamos clamar pelas famílias, isso é extraordinário. Porque quando há um clamor na coletividade, irmãos, sabe o que nós provocamos? Porque milagre você não espera, milagre você se provoca, amém? Então nós observamos que quando o povo estava clamando, agora de verdade, porque o que move a essas ações divinas é a nossa fé, que Deus colocou dentro de nós. Por isso que Romanos eu acho extraordinário, que fala assim, a fé dada na medida para cada um.
Se você passa essa tribulação, significa que você tem a medida certa da fé dentro de você. Nunca na sua vida peça, Senhor, me dê mais fé. Nunca faça isso, porque a fé já foi liberada para você. E se foi liberada, basta que você ative a fé que tem em você. Amém, queridos? A medida proporcional. Por isso que ele fala, eu não posso dar, eu não autorizo nenhuma tribulação que você não possa o quê? Suportar. Sabe por quê? Porque ele já deu a medida da fé para você suportar, saltar muralhas e vencer essa tribulação que você está passando. Você compreendeu isso? Moisés, eu já te dei a fé quando você nasceu para suportar, fugir do Egito 40 anos, para você suportar a minha presença aqui na sarça ardente, como vocês estão vendo ali, e para suportar Faraó durante as 10 pragas, e para suportar mais de 600 mil pessoas no teu fazendo gabinete pastoral todos os dias. Eu te dei a fé necessária para você suportar, Moisés. Isso é fantástico porque nós aprendemos a não ficar pedindo mais fé. Na verdade, Deus me perdoe porque eu não exerço a fé que o Senhor me comissionou. Portanto, Pai, ative a minha fé. Me ajude a ativar a fé. Por isso que Paulo fala a Timóteo, eu não posso te dar fé. Eu não posso transferir a minha fé. Eu só posso fazer uma coisa: ao levantar as minhas mãos, eu ativo em você o sagrado ministério. Amém? É ativar, irmãos, aquilo que já está em nós. E aqui me trouxe essa revelação tremenda que fala aí, viu Deus, os filhos de Israel, e se atentou para livrá-los. Quando foi que Deus ativou, começou a execução da mão de Deus? Quando o povo começou a clamar com fé. Lembra daquele paralítico com 4 amigos descendo do teto? E Deus olhou e viu os 4 amigos, é isso? Não. Deus olhou e viu a corda que estava uma maior que a outra. Foi isso que aconteceu? Não. E Deus olhou e viu a sua fé. Vários textos da Bíblia falam, vá minha filha, vá meu filho, porque a tua fé te salvou. Vocês estão entendendo? A fé que move, porque sem fé, todo mundo sabe a regrinha, mas por que nós não ativamos essa fé? Para agradar o nosso Deus. E Noé, ou Noar, achou graça diante de mim por causa da sua fé. Irmãos, quantas vezes o Senhor, Deus, Adonai, ou então Iavé, disse para Noé que tinha que construir a arca? Quantas vezes? Uma vez. Ele levou aproximadamente 120 anos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Uma só palavra que foi liberada para Noé, ele perseverou 120 anos, mesmo com o povo falando que ele era doido. E quantas vezes você vem nessa igreja, ou vai na outra, ou veio de outra, quantas palavras sendo liberadas, e às vezes você não persevera nem uma semana. Significa que você não coloca a sua fé em ação. Por isso que ele fala, pastor, eu quero estar nesse negócio aí, eu sou a esperança das nações, eu quero trabalhar. Mas se você trabalhar sem fé, esse trabalho é nulo. Mas se você só tiver fé, quantos tem fé aqui? Dê glória a Deus. Se você tiver só essa fé e também não trabalhar, essa fé é nula. Tiago, só lê Tiago. A fé sem obras é morta, e a obra sem fé ela é morta. Portanto, você tem que unificar a sua fé, ativá-la e com as obras executar o reino de Deus. Compreenderam isso? E é isso que aconteceu, porque Moisés já estava com a fezinha já fraca, já estava só cuidando dos rebanhos, mas era um homem obediente, e ele nasceu para libertar. Meu irmão, se você é predestinado a libertar, não tem, alguns dizem isso, eu repito, você não serve nem para desviar. E o camarada desviou, foi lá para só cuidar das ovelhinhas, é muito mais cômodo, né? Cuidar das ovelhinhas, ficar lá com Jetro, casou com Zípora, e estava tendo ali os seus filhos em Midian. Só que eu quero trazer o primeiro tópico aqui,
e eu tenho mais 10 minutos. Eu estou no primeiro tópico, irmão, estava na introdução, aleluia. As pessoas que se aproximam de Deus, essas pessoas têm que aproximar pessoas de Deus. Vou repetir. Pessoas que se aproximam de Deus, o reflexo é ela atrair pessoas para se aproximar de Deus. Amém? Para ser um agente transformador, eu tenho que ser transformado e transformar vidas para a glória de Deus. Porque tudo que você faça é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Se eu estou ministrando aqui, se eu estou tocando aqui um teclado, é para a glória de Deus. Significa que eu estou homenageando. Glorificar a Deus é homenagear Ele. Se eu pego uma água aqui e entrego para o pastor, eu não estou só matando a sede do pastor, estou homenageando a Deus, porque eu estou servindo o próximo. Amém, amém, queridos? Amém. Preste bem atenção nisso. Se você chega mais cedo para ensaiar, se você vem sábado para ensaiar no ministério de louvor, seja o que for, se você está orando em casa para poder fazer o evangelismo eu sou, você não está apenas abençoando outra vida, na verdade você está homenageando o Senhor. E o primeiro tópico é: cuide bem do que Deus te deu. Irmão, Deus tem dado tantas coisas para nós. Então cuide bem daquilo que Deus te deu. Quantos são casados aqui? Cuide bem do seu esposo e da sua esposa, porque ela e ele foi que Deus te deu. Amém, amém, querido? Olha a primeira expressão aqui no capítulo 3. Só que algumas versões aí vão estar diferentes. Quando fala assim: e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Sabe o que é esse monte ocidental? Levando para de trás do deserto. Sabe o que significa isso, pastor? Significa que está tirando as ovelhas do lugar árido e levando para um lugar mais viçoso, mais pastoso, um lugar de descanso. Por isso que o salmista Davi fala: o Senhor é o meu pastor, e nele, vertical, e nele eu não tenho falta em nada, na horizontal. Quando nós estamos nele, nada que está ao meu redor vai me fazer falta, porque ele me supre todas as coisas. Por isso que o faminto, Moisés fala isso. Olha, na verdade é Provérbios, Salomão fala: por isso que o faminto pisa em favos de mel, mas todo sedento, todo amargo é doce. Isso é profundo demais. Significa que o que ele tinha eram as ovelhas. Ele fala: não, eu não posso deixá-las perecerem, eu quero tirar elas no meio do deserto e levar para de trás das cortinas das montanhas de Midian. Significa que ele sabia que tinha que cuidar do que Deus tinha comissionado para ele, que eram as ovelhas. Você tem cuidado bem daquilo que Deus te dá? Se você não cuida bem nem do pouco, como que você vai cuidar do muito? Quantos querem essa igreja aqui com 300 pessoas daqui a 6 meses? Dê um glória a Deus aí. Mas quantas pessoas você está discipulando? Quantas pessoas estão do seu lado? Isso é algo a se pensar. Porque colocar pessoas na igreja não é difícil. O grande lance, a grande chave do sucesso é permanecer na presença do Eterno. Essa é a grande chave, perseverança. Estava falando do Summit, eu já me inscrevi, né? Até passei para o pastor. Eu vou estar no Summit, eu conheço alguns ali, preletores que estão ali, já assisti, mas eu amo conhecimento. E às vezes eu faço consultoria em algumas empresas e geralmente eu pergunto: como você define liderança? Alguns falam: não, é a arte de influenciar. Liderança é aquele que tem uma imponência. Liderança é aquele que tem isso e aquilo. Eu pergunto, irmãos, se for só poder de influência, eu pergunto: vamos trazer aí um grande líder aqui da cidade que não seja evangélico, e vamos comparar ele com o Neymar. Quem é o maior líder? Quem é o maior influenciador? O prefeito de Juiz de Fora, que é um líder, não deixa de ser, ou o Neymar? Vocês estão entendendo? Agora eu pergunto: de que e do que Neymar é líder?
Estão entendendo, irmãos? Precisamos rever os nossos conceitos. O que é liderança? Mas isso não é um assunto de hoje, vamos deixar para o próximo. Quem sabe um dia aí com uma palestra sobre liderança, né? E no Santos talvez a gente vai aprender muito sobre isso. Então você percebe que Deus escolheu Moisés para libertar. Primeiro tópico então, cuide bem do que é seu. Segundo, arda sem combustão. Significa que quando ele está à procura de uma ovelhinha que saiu, alguns dizem uma cabra, e outros dizem, né, enfim, na verdade, uma ovelha que saiu do seu controle, ele foi procurar. Quando ele foi procurar, ele vê uma sarça. E a sarça, na verdade, é uma árvore que não dá praticamente para nada. Ela não pode nem ser construída, nem postes ídolos naquela época. Então ela é muito simplória. E isso que Deus escolheu para se revelar. Deus disse, olha, coisas simples, que talvez, na verdade, sarça, ou, na verdade, esse tipo de arbusto tem tudo quanto é lugar, mas são nas coisas simples que eu quero revelar o meu poder. Se você se sente, pastor, eu sou alguém muito simplesinho, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor do meu bairro, eu não sei se Deus quer me usar. Eu quero dizer, irmãos, estamos assim, de exemplos bíblicos, com essas frases que eu acabei de dizer para vocês. Mas Deus fala, eu não vejo você como uma criança, Jeremias, eu vejo você como um libertador. Amém, queridos? A gente precisa compreender que às vezes é nas coisas simples que Deus se revela. E a Bíblia fala que o anjo, quando significa singular, significa que é o próprio Cristo se revelando. E na verdade, numa sarça pegando fogo, a palavra fala que ele viu, repita comigo, viu? Depois de ver, na verdade, chamou a atenção. E quando chamou a atenção, a palavra de Deus fala que ele se aproximou, corban. Porque sacrifício no Antigo Testamento, nada mais nada menos, não é para matar um animal, não é para jogar sangue por jogar sangue, mas na verdade era um sacrifício para se aproximar do Eterno. Compreenderam? Jesus veio na terra para quê? Porque todos os homens foram destituídos da glória de Deus, todos foram afastados pelo pecado de Adão e Eva, na verdade de Adão, porque era o sacerdote, o responsável. E por causa disso eu envio o sacrifício, que é Jesus, como foi dito aqui, Yeshua, Amashia é Messias, ou Christos no grego, que é Cristo, que é Messias, e Cristo não é sobrenome, Cristo é Messias. Então Jesus Cristo, Ele envia para quê? Para sacrifício, para eu e você nos aproximarmos do Deus Todo-Poderoso. E aí eu fico encantado, porque crente às vezes não para ler as Sagradas Escrituras, porque essa palavra foi o que Ele nos deixou para nos aproximar dEle. Por isso que Davi fala, eu não posso parar de meditar nessa palavra, para que eu possa guardar diariamente a sua palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra Ti. Então essa palavra que é extraordinária, ela é o ápice para nós não pecarmos contra o Senhor, para nós nos aproximarmos de Deus. E quando pega aquele fogo, eu fico imaginando que Moisés fala assim, não, eu não posso ficar longe, eu tenho que me aproximar. E quando ele se aproxima, aí vem meu terceiro tópico. Só para fechar o segundo, arda sem combustão, significa quando Deus faz, não tem cansaço. Quando Deus está realizando as coisas na sua vida, você pode observar que você não se cansa. Poxa, eu não entendi, hoje eu estava no evangelismo, hoje eu ensaiei, ontem eu estava trabalhando e tal, e eu estou aqui bem, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando você faz, não há cansaço, não há fadiga. Quando há sabedoria de Deus no negócio, você avança. Por isso que nós temos que ter entusiasmo. Entusiasmo no original é enteos no grego, que é Deus conosco, Deus em nós. Quando fala assim, nós temos que nos entusiasmar. Entusiasmar nós temos que ter Deus em nós, porque Deus em nós é a esperança da glória. Isso é importante. Por isso que quando Moisés vê aquela sarça, ele se aproxima. E quando ele se aproxima a sarça que estava pegando fogo, o anjo fala com ele. E
eu quero trazer aqui uma observação fantástica. Quantas pessoas às vezes vieram aqui hoje, está falando, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Deus, eu já estou lutando nessa área, o Senhor não tem conversado comigo. Eu quero dizer, queridos, a sarça, o fogo, o anjo que está no meio da sarça, ele não vai falar enquanto você não se aproximar. Clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Mas é necessário clamar, é necessário caminhar, porque enquanto ela estava como sarça, ela não falava. Porque às vezes vem pregadores e fala. Ele, na verdade, ele só vai levantar talvez outros pregadores. Mas quando alguém como John Wesley fala que ele, quando ia para o teu quarto e queimava no Senhor, quando ele chegava na tribuna, ele incendiava a igreja. Sabe o que significa? Significa que se eu sou incendiado, queimado dentro do meu quarto, no secreto, e ali o Senhor me recompensa em secreto, quando eu anunciar o evangelho do reino, eu vou incendiar. A sarça só disse, só conversou com ele quando ele se aproximou da sarça. Se você não aproxima do Senhor, se você não estuda as Sagradas Escrituras, se você não ora, pode se preparar que o Senhor não vai falar com você. Isso é bíblico. Quando você se aproxima, Deus fala, Moisés, Moisés. E na cultura judaica, quando Deus cita 2 vezes o nome, significa que ele fala com muito carinho ou com muito apreço pela pessoa. Samuel, Samuel. Eli, é você que me chamou? Não foi eu não, cara. Volta de novo. Samuel, Samuel. Geralmente são 2 vezes, você pode observar. Mas pela 3ª vez, depois da dica do Eli, ele fala, fala, Senhor, porque o teu servo, estão entendendo? Se aproximar, se achegar do fogo de Deus, porque quando você se aproxima do fogo, ele levanta libertadores. Quando é sarça, levanta pregadores, mas quando é fogo e ele incendeia o seu coração, ele levanta libertadores. E ali um grande Moisés ouvindo, fala, tira as sandálias. Não é tirar por tirar a sandália, porque o sumo sacerdote, antes de entrar no santo dos santos, tinha que tirar as sandálias, para ele fazer parte do ambiente, para ele sentir, na verdade falar, Senhor, eu sou um contigo. E não por acaso, porque a sandália está suja. Imagina, aonde Moisés estava pisando não estava sujo de qualquer jeito, ali a areia no meio do monte. Não é isso, porque aonde Deus se manifesta, o lugar é santo. E ali quando você entra descalço, você está falando, Senhor, eu quero a tua santidade, por isso que eu me aproximo descalços até os seus pés. Não, vocês não entenderam. Por isso que quando Jesus estava passando, disse o seguinte, eu quero lavar os seus pés. E aí Pedrão falou o seguinte, não, o meu você não vai lavar. Ele falou, rapaz, se eu não lavar, você não tem parte comigo, porque santidade só eu posso dar. Compreenderam isso? Grande é o mistério revelado, porque os pés significam santidade. Por isso que Isaías 6 fala, e o anjo, serafim, 2 asas voam, 2 asas cobrem a face, e 2 asas cobrem os pés, diante da santidade do Eterno. Aleluia. Vocês estão entendendo? Por isso que João chega em Apocalipse e vê os olhos como chama de fogo, seu cabelo como alva-lã, seu peitoral de bronze, e na verdade seu cinturão como de ouro, mas seus pés como um latão reluzente, cai como morto, porque ele não pode ver a santidade de Deus. Compreenderam os pés? Então por isso que ele fala, entra, porque a terra, o lugar que você pisa é santo, porque eu sou santo. Santo e santo. Única palavra que expressa uma das características, atributos de Deus, e para mim a mais forte é a santidade. Por isso que é a única palavra que expressa 3 vezes um atributo de Deus. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, e toda a terra, e Melohot, Ahaeretz, Kavod, toda a terra está cheia da sua glória.
Kavod só pertence a Deus. E a Shekhinah, que a gente fala em algumas músicas, Shekinah, pertence aos homens, que é a sua presença. E aonde Deus estava falando, tira as sandálias, porque a minha Shekhinah está envolvendo esse ambiente, porque é para os homens. Atrás de uma maravilha, repita comigo, atrás de uma maravilha, sempre terá uma voz, e essa voz é do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E a voz do Senhor, quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele está criando. Acho que vocês não entenderam. Haja luz e houve luz, Ele criou. Haja terra, haja luminares, Ele cria. Quando Ele fala Moisés, Moisés, eu vou libertar o povo, Ele não estava apenas comunicando, mas Ele estava criando a oportunidade, as situações do povo já ser liberto. Por isso que Ele é o fim antes do começo. Amém? Provérbios fala isso, Ele já é o fim antes do começo. Por isso quando Ele fala, Senhor, agora está começando o ministério, eu sou a esperança da nação. Não está começando, irmãos, Deus já terminou. Você está começando porque você está no Cronos, Ele está na eternidade, Ele está em outra dimensão. Por isso que os demônios, quando chegaram para Jesus, falaram, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Ali é um mistério tremendo. E o que Jesus faz? Cala a boca. Deus não deixa mais Ele falar. Porque os demônios eram anjos de luz, sim ou não, irmãos? E quem que via esses anjos de luz lá na eternidade? O próprio Cristo. Porque Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso que os demônios estavam, ele está no crono, não está entendendo? Você está no tempo errado. Que tempo errado, rapaz? Seja liberto, em nome de Jesus, em meu nome. Aleluia! Irmãos, são muitas coisas aqui profundas e reveladoras. Deus não fala apenas para comunicar, Ele fala já criando as coisas. Aleluia! Ô Paulo, levanta, rapaz. Mas Senhor, estou todo dolorido, rasgado. Não, vai para Jerusalém. Mas lá eles prometeram que vão me matar. Não, mas desculpa. Eu vou porque o Espírito Santo está comigo. O Senhor já criou todas as coisas. Ele não desobedece, Ele obedece. A obediência é a chave. Pedro, tu és Petros. Sobre essa pedra, que sou eu, a rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Aleluia. Contra os meus, porque eu estou no meio da igreja. Eu estou no meio dos candeeiros. Amém, queridos? Então quando Deus fala, Ele não apenas comunica, Ele já está criando as circunstâncias, as situações para que tudo dê certo. Por isso que Ele fala, entregue o seu caminho a quem? Por isso que é errado orar, Senhor, abençoa o meu caminho, Senhor. Que seu caminho? Seu caminho é errado, é torto, todo desgovernado. Entra no caminho do Senhor, porque nele você vai ter paz, gozo, alegria, perseverança, amor, não vai ter fadiga, porque aqueles que creem no Senhor serão como asas, como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Entra no caminho de Deus, ao invés de pedir para Deus abençoar o seu caminho. Por isso que quando Deus fala Jeremias, Gideão, Moisés, Ele já criou todas as coisas. Amém? Jetro ia ajudar ele lá na frente a criar líderes de 1.000, 100, 10. Estou entendendo? Porque ele foi para Midian, foi ser tratado. Deus queria ver se ele tratava bem das coisas que Ele deu para ele, das ovelhinhas. Ele queria saber se Moisés estava alinhado. 40 anos depois foi aonde Ele falou com ele. Moisés, você quer seguir segundo a sua força? Põe a mão no peito. E ele coloca a mão no peito. Tira a mão toda leprosa. É assim que vai acontecer se você seguir os seus caminhos. Agora põe a mão de novo no seu coração. O seu coração é enganoso, mas quando eu salvo o homem, o coração faz parte de mim. Então você faz parte de mim a partir de hoje. E tira a mão agora. Quando ele tira a mão, estava sã imediatamente. Significa, se você agir assim, segundo os meus propósitos, o meu coração, tudo te irá bem. Nada que está na Bíblia por acaso.
Por isso que Jesus fala, o reino que eu estou trazendo é totalmente diferente de vocês. Alguém pede para andar uma milha, ande a segunda. Não é isso? Sempre na segunda é um mistério. Quer a capa? Dê outra capa. Deu um tapinha? Dê a outra face. É na segunda que Deus realiza os milagres. Aleluia. Deus está falando para cada um aqui, eu finalizo. Pastor, me perdoe, já passei. Cada um aqui tem uma causa. Eu coloquei assim. A pessoa fora do lugar, ela é a expressão de uma guerra. Se você estiver fora do lugar, fora do eixo, guerra. Quando você monta um altar, o povo quando montava o altar, não podia fazer barulho, não podia usar ferramentas. Então tinha que colocar uma sobre a outra sem barulho. E quando ele botava cada pedra, ele falava Shalom. Repita comigo, Shalom. Shalom significa plenitude de paz, plenitude de prosperidade, plenitude no amor. Shalom é plenitude de tudo. Sabe quantos dias Moisés ficou aqui na sarça? A gente parece que é só um diálogo e ele vai embora? 7 dias. Claro que não dá tempo daqui de eu explicar tudo. Só para vocês, depois curiosidade, vocês pesquisarem e olharem. Quando ele fala, Senhor, na verdade, eu sou desde ontem ou anteontem pecador e nem futuro. Se você for calcular tudo isso que Moisés está conversando ali com Deus, na verdade ele passou 7 dias lutando com Deus para não ser o libertador de Israel. Até Deus atestar para ele, falando o seguinte, ô Moisés, eu até ajudo você levando Arão, mas eu quero dizer para vocês, eu já criei tudo. Basta que você tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Cada pedra é um altar, cada um aqui tem uma causa. E a sua causa você deve sempre dizer, Efésios 2 diz, quando eu vos salvo, o Espírito não é como o Antigo Testamento. Aqui eu estou transliterando para vocês. Porque o Antigo Testamento é porção. Lembram disso? Elias, eu quero porção dobrada, porções. E Sansão não sabia que a porção do Espírito de Deus tinha saído dele. Porções. Mas na verdade Efésios fala, mas agora não existe mais porções. Agora o que existe é a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Paulo fala, vocês estão achando que Moisés, Elias, era glória, era tremenda, e era, mas agora era desvanecente. Mas agora que o Espírito Santo está em vós, a glória é permanente. Por isso que quando ele revela Moisés, o sumo sacerdote tinha que ter o quê? Uma roupa diferente, sim ou não, irmãos? E no seu peitoral tinha o quê? As 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos, que significa do sumo sacerdote a sua causa, o seu propósito. O que eu quero dizer isso? Que Deus respeita a sua causa e o seu propósito. Se você está no caminho de Deus, está no seu propósito, você se torna imbatível. Você se torna imbatível. Você não morre, porque você está na causa e no propósito de Deus. Assim era como Arão. Mas quando chegou o momento dele de morrer, e ninguém podia matar Arão, só Deus. O que Deus fez? Sobe ao monte, mas quando subiu o monte, tira a sua causa e passe para o próximo. Tira o seu propósito. E Deus mandou ele tirar a roupa sacerdotal para matar ele. Significa que Deus respeita a causa que ele coloca dentro de você. Entenderam isso? Para Deus arrebatar Elias, eu tenho que te arrebatar, mas é necessário você deixar a sua causa. E Eliseu pega a causa. E quando Eliseu pega a causa, ele se depara com o rio Jordão. E agora, para vir, Elias botou a causa e o rio Jordão se abriu. E agora na volta? Vou fazer a mesma coisa. Quando Eliseu colocou a causa, o que aconteceu com o rio? Se abriu. Quando você está na causa, as coisas se abrem para a sua vida. Amém?